Meus amigos, eu tenho visto em vários comentários, em postagens que são feitas tanto no X, né, no Twitter, quanto no Instagram, enfim, respostas até de envios de WhatsApp, de apoiadores nossos da direita, amigos, colegas, dizendo, olha, mas por que vocês não barraram isso? Por que vocês não fizeram obstrução naquilo? E disseram que ia ter obstrução e tal. Então, eu estou tentando explicar de maneira difusa, mas eu acho que agora cabe uma explicação geral, né, para que todos entendam a capacidade, ou na verdade a incapacidade da oposição em fazer obstrução e segurar certas pautas ou certas votações aqui na Câmara dos Deputados. Veja só, em maio de 2021, portanto ainda no governo do presidente Bolsonaro, o presidente Arthur Lira promoveu uma série de alterações no regimento interno da Câmara dos Deputados, que é a norma que dá justamente os parâmetros para o exercício da atividade parlamentar. Então, em maio de 2021, uma série de alterações no regimento interno e nas regras da Câmara foram aprovadas. E com esta aprovação de maio de 21, dali por diante, várias matérias ou vários procedimentos de obstrução que eram feitos no passado até então, não puderam mais ser feitos. Isso vale até hoje. Eu peguei aqui alguns para citar para vocês. Com essas mudanças do regimento, houve uma limitação dos pronunciamentos. Ou seja, você limitou a quantidade de pronunciamentos que podem ser feitos em cada momento da tramitação, na discussão, no encaminhamento, na orientação de voto. E essa limitação de pronunciamento também diz respeito ao tempo que cada parlamentar pode usar. Ou seja, nós estamos falando da quantidade de pessoas que podem falar sobre aquele assunto, da quantidade de vezes que a mesma pessoa pode falar sobre aquele assunto e do tempo que ela pode falar sobre aquele assunto. A alteração do regimento em 2021 limitou tudo isso. Então a obstrução, dentre outras formas, era feita dessa maneira. Se punha todo mundo para falar, pedia tempo, pedia palavra, voltava, etc., ia obstruindo a pauta. Hoje, com essas alterações regimentais de maio de 21, isso já não é mais possível. Outro ponto importante, a redução do pedido de adiamento. Como você fazia a obstrução até então? Continua tendo pedido de adiamento, mas como se fazia antes? Vários requerimentos de adiamento de discussão. Então você tinha que votar, e aí cada um tinha que falar do seu requerimento e outra parte tinha que apartear o requerimento de adiamento de uma discussão. Você, em vez de pôr para votar a matéria, você votava se queria adiar ou não aquela matéria. Entravam inúmeros requerimentos de adiamento. O que a alteração regimental da Câmara fez? Limitou a quantidade de pedido de adiamentos que podem ser apreciados por matéria e, como eu já disse, também quantas pessoas falam e por quanto tempo falam a respeito do pedido de adiamento de votação. Outra questão importante foi a mudança no regimento e na forma da votação. A Câmara pode adotar regimes mais céleres, ágeis, votação por bloco. Então você pega vários assuntos que são conexos e põe para votar em bloco, ou ao contrário, vota em separado. Para não esperar uma votação de muitos assuntos, você separa um tema e põe para votar, inclusive com o pedido do chamado requerimento de urgência. Você consegue que alguns deputados façam subscrição do requerimento de urgência e tragam a matéria a plenário. E aí, uma vez que você aprovou a urgência, o mérito vem. E aí, o mesmo rolo compressor acaba fazendo com que vote o mérito da mesma forma. Então, essa mudança na forma das votações também é importante. Seja em bloco, seja em separado, há um instrumento de manuseio dessa efetividade e que retira da oposição os instrumentos para fazer obstrução, por exemplo. Outra questão importante, definição de prazos. A presidência da mesa pode definir prazos de tramitação, prazos de vista, prazos de diversas formas para que essas questões que a oposição queira ver, por exemplo, esquecidas, não fiquem mais esquecidas e venham para ser votadas. Então nós não temos esses instrumentos, como eu já disse aqui até agora, esses instrumentos que haviam no passado para fazer oposição / obstrução, esses elementos, esses instrumentos não estão mais disponíveis desde maio de 2021. Foram impostas sanções para as obstruções injustificadas. Então, quando você vê que um deputado ou um grupo começam a pedir muita palavra, interromper e tudo, há previsão regimental agora, desde maio de 21, para imposição de sanções, que é justamente para acuar quem
utiliza esses expedientes. Esses expedientes fizeram parte da Câmara dos Deputados desde sempre, mas em maio de 21 eles foram suprimidos. Então, tudo isso traz o necessário reconhecimento de que, do ponto de vista regimental e procedimental na Câmara, a capacidade da oposição em fazer oposição, sobretudo no modelo de obstrução, essa capacidade está muito reduzida, para não dizer praticamente eliminada. E nós só temos votos garantidos da oposição, garantidos na maioria dos casos, de cerca de 120 parlamentares em 513. Então, com 120, a gente não derrota no voto. Não consegue. Põe qualquer matéria para votar. Se a gente contar só com os nossos 120, nós perdemos a capacidade de vencer quaisquer discussões em plenário. Portanto, quando alguém diz que estamos em obstrução, vamos fazer obstrução, é uma obstrução muito mais moral, né, para você se contrapor moralmente, né, ideologicamente, filosoficamente, politicamente contra um determinado assunto. Mas não é uma obstrução regimental, procedimental, como havia no passado. Porque, de fato, o que havia no passado, você travava mesmo a discussão de um assunto na Câmara e ficava dias a fios ou semanas a fio sem votar nada ou sem esse assunto avançar. Hoje, isto não é mais possível. Não é possível. Se você não garantir a quantidade mínima de votos para obstruir de fato, ou seja, derrotar no voto, você tem que ter em geral 257 votos, você não consegue segurar a matéria indefinidamente. Atrasa um pouco, segura um pouco, cria algum constrangimento, mas quando a máquina governamental quer, junto com o apoio de quem comanda a Câmara dos Deputados, não tem jeito, não tem como fazer obstrução. Então, prestem atenção nisso. Quando disserem estamos em obstrução, lembrem que é muito mais uma questão retórica, política e de posicionamento do que uma efetiva medida procedimental e regimental que nos permita, de fato, obstruir as sessões da Câmara dos Deputados. Um abraço.